quantos e quantos pais, pensando no bem do filho, vamos botar entre aspas, mas eu acredito que há pelo menos uma grande parcela de boa intenção e franqueza e sinceridade nisso, não criticam, condenam os filhos com peso, com raiva. Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? E às vezes, inclusive, tirando a ação, a crítica ao ato e passando a crítica para a pessoa, né? Humilhando o próprio filho, colando no próprio filho, na própria filha, na própria filha, claro, um estigma de má índole, de não ser uma boa pessoa, de não poder ser daquela maneira. E, no entanto, não é que a pessoa é ou não é, ela tem o temperamento dela, a maneira dela de compreender o mundo. Então, enfim, fica um recado, né, para os pais, que é evidente que o mais importante é que a nossa ingerência, a nossa tentativa de ajudar os nossos valores e tudo mais, o mais importante é que isso seja passado com leveza. É extremamente comum e frequente adultos que relatam como muito traumático e como tendo sido, em algum grau, arrasador ao longo da vida inteira, a maneira como o pai ou a mãe tratava ou impunha certo valor ou criticava ele por agir de uma outra maneira ou como não deveria ser, mesmo esse adulto reconhecendo que o conteúdo estava correto. Não, meu pai tinha razão, não, minha mãe tinha razão, mas a forma era traumatizante, porque a forma era opressora, a forma era como se estivesse dizendo, você precisa pegar esse valor como causa externa e imperativamente, ou seja, como uma ordem, imperativamente colocar esse valor categórico, plaf, né, goela abaixo. Esse valor tem que te machucar, tem que ser e contra você, tem que fazer você sofrer. Por quê? Porque o que vale é o valor. É o valor moral. Ou o valor que até pode ser ético, mas que, posto dessa maneira, se torna moral, moralista, externo, causa externa, opressor, gerando um afeto triste que vai necessitar, certamente, na vida daquela pessoa, uma reatividade para gerar um alívio, uma alegria passiva, se contrapondo a uma tristeza arrasadora. Então, assim, o que fica para um adulto e para a vida de um adulto é certamente a afetividade. Então, é o conteúdo? Também. São os valores? Sim. Mas é, sobretudo, a maneira como esses valores são apresentados, passados. E a dica que eu tenho a dar para pais é que essa maneira seja sempre leve, numa confiança de que o filho, que a outra pessoa, ela, ao receber a coisa como leve, ela não vai tomar ela como uma causa externa e, de alguma maneira, aquilo vai contribuir para que ela vá transformando a sua afetividade e o seu comportamento, que certamente, de algum modo, está sendo reativo e forçar um imperativo categórico ao modo kantiano, moralista, só vai fazer com que se torne cada vez mais reativo e que essa autoopressão vai gerar ou um estado depressivo, ou uma depressividade de fundo, uma frustração muito grande e uma raiva que talvez se expresse essa raiva no repasse. No repasse de obrigar imperativamente outras pessoas, seus próprios filhos, por sua vez, ou outras pessoas nas relações sociais, a se curvarem também, a sofrerem em nome do bem. Né, e, aliás, é isso que está na origem de de todo autoritarismo, né? Em nome do que eu considero claramente como sendo o bem, a verdade, o certo absoluto, eu vou impor a você que você se submeta a isso. Então, enfim, esse ponto importante que eu queria trazer e compartilhar, desses malefícios desse pensamento de um bem absoluto, de uma verdade absoluta, mesmo que o conteúdo dessa verdade seja, ou dessa suposta verdade, né, desse bem supostamente absoluto, seja mais ou menos universal, que é a maneira como a gente compreende ele, como a gente o absorve, é que pode ser na maneira de um afeto ativo,
ou ao contrário, como uma autoimposição que destrói ou que faz um estrago muito grande no psiquismo e na possibilidade da pessoa de se afetar ativamente, positivamente, de modo saudável. E as pessoas que se afetam de modo saudável, elas passam a não ter mais necessidade, ou tanta necessidade, de defesas reativas portanto, enfim, elas compreendem de uma maneira mais espontânea, natural e autêntica esses conteúdos, justamente, né? Da colaboração, de por que não ser bom ou ajudar os outros. É claro que cada um vai fazer a sua maneira, mas o afeto, a afetividade vai ser muito mais fácil de ser sentida dessa maneira do que por uma imposição.